Milionário assinou o divórcio e ela achou que tinha vencido, mas quando o juiz leu o testamento, um grande segredo foi revelado. O martelo do juiz desceu com um estalo seco, reverberando pela sala de audiências como o último suspiro de uma batalha longa e silenciosa. Lúcio Ferraz, 42 anos, sentiu o som atravessar seu peito, mas manteve os olhos fixos na mesa à sua frente, onde os papéis do divórcio repousavam como uma sentença. Ele era um homem que construíra um império de resorts de luxo ao longo da costa nordestina, um milionário cuja generosidade e carisma o tornavam amado por muitos. Mas ali, naquele tribunal em Recife, ele parecia apenas uma sombra de si mesmo. Do outro lado da sala, Rafaela Minus, 35 anos, estava ereta, os lábios curvados em um sorriso frio, os olhos brilhando com uma vitória que ela acreditava ser absoluta. Quando Lúcio pegou a caneta e assinou os documentos com um movimento lento, quase relutante, Rafaela inclinou-se ligeiramente, sussurrando com um tom cortante. "Você pensou que podia me segurar para sempre, não é?" Lúcio não respondeu. Seus olhos castanhos e profundos carregavam uma tristeza que contrastava com a imagem de homem invencível que o mundo conhecia. Ele não assinava por raiva ou alívio, mas por uma exaustão que vinha de anos tentando salvar algo que Rafaela parecia determinada a destruir. Ela, por outro lado, via aquele momento como o ápice de sua estratégia, o fim de um casamento que para ela havia se tornado uma âncora. Rafaela acreditava que, ao se livrar de Lúcio, garantiria não apenas sua liberdade, mas uma fatia generosa de sua fortuna, o troféu final de uma guerra que ela travava com charme e manipulação. Para ela, aquele divórcio era a prova de que havia vencido o jogo, mas o destino tinha outros planos. Antes que o juiz pudesse proferir a sentença final, ele fez uma pausa, ajustou os óculos e puxou um envelope de papel artesanal, selado com cera dourada e marcado com o emblema da família Ferraz. Um sol estilizado, símbolo da avó de Lúcio, Dona Amélia, uma mulher cuja bondade transformara vidas e cuja sabedoria parecia transcender o tempo. O juiz quebrou o selo com um estalo que fez Rafaela franzir a testa, seu sorriso desmoronando em uma fração de segundo. "O que é isso?" perguntou o advogado dela, a voz carregada de desconfiança. O juiz, com uma calma que parecia carregar um peso maior, começou a ler. As palavras do testamento de Dona Amélia caíram sobre a sala como uma onda silenciosa, mas avassaladora. Lúcio ergueu os olhos, confuso, enquanto Rafaela sentiu um frio percorrer sua espinha. Aquele documento não era apenas um testamento, era um portal para um segredo que Dona Amélia guardara com cuidado, algo que faria Lúcio e Rafaela enfrentarem verdades que haviam evitado por anos. Um segredo que, no final, poderia mostrar a ambos que o amor, mesmo quando enterrado sob camadas de mágoa e ambição, ainda tinha o poder de redimir. 10 anos antes, Lúcio Ferraz era um homem de 32 anos, cheio de sonhos e com uma energia que parecia iluminar o mundo ao seu redor. Seus resorts não eram apenas hotéis, eram experiências, lugares onde a cultura nordestina ganhava vida em cada detalhe, dos azulejos pintados à mão às músicas tocadas por artistas locais. Ele era conhecido por sua generosidade, pagava salários acima da média, oferecia bolsas de estudo para os filhos de seus funcionários e doava parte dos lucros para projetos comunitários. Mas, acima de tudo, Lúcio era um romântico. Ele acreditava que a vida só fazia sentido quando compartilhada com alguém que fizesse seu coração bater mais forte. Foi em uma noite de lua cheia, durante a inauguração de um resort em Porto de Galinhas, que ele conheceu Rafaela Minus. Ela tinha 25 anos, era uma influenciadora digital em ascensão, com um sorriso que cativava multidões e uma habilidade única de transformar qualquer evento em um espetáculo. Rafaela comandava a divulgação da inauguração, movendo-se pelo salão com a graça de uma
Estrela, tirando fotos, conversando com convidados e fazendo o nome de Lúcio brilhar ainda mais. Quando seus olhos se encontraram, Lúcio sentiu algo que não explicava. Uma mistura de fascínio e desejo. Ele se aproximou, segurando 2 taças de espumante. "Você faz o mundo parecer mais bonito", ele disse, com um sorriso tímido que contrastava com sua presença imponente. Rafaela riu, jogando o cabelo para trás. "E você faz parecer que o mundo é um lugar onde tudo é possível", ela respondeu com um brilho nos olhos que o fez sentir que podia voar. O namoro foi uma explosão de romantismo. Lúcio, que sempre fora reservado, abriu seu coração para Rafaela. Ele a levava para piqueniques em praias desertas, onde contavam histórias sob o céu estrelado. Em uma noite memorável, ele a surpreendeu com um jantar em um farol, só os dois, com o som do mar como trilha sonora. "Você é minha inspiração, Rafaela", ele disse segurando sua mão. "Quero construir um futuro com você." Rafaela, com lágrimas nos olhos, abraçou-o. E naquele momento Lúcio acreditou que havia encontrado sua alma gêmea. Mas Dona Amélia, com sua intuição afiada, viu algo que Lúcio, cego pela paixão, não enxergava. Durante um almoço de domingo, com o aroma de acarajé pairando na casa, ela puxou o neto para um canto. "Lúcio, meu menino, o amor é como uma fogueira. Ele aquece, mas precisa de cuidado para não virar cinzas. Rafaela tem um brilho que encanta, mas às vezes esse brilho é só reflexo." Lúcio sorriu, achando que era apenas a preocupação de uma avó que queria protegê-lo. "Vó, ela é minha parceira. Vamos crescer juntos", ele respondeu, beijando a testa de Amélia, mas as palavras dela ficaram guardadas, como um aviso que ele só entenderia com o tempo. O casamento foi um evento mágico, realizado em uma praia ao pôr do sol, com Rafaela caminhando descalça na areia, o vestido esvoaçante como uma onda. Lúcio, ao seu lado, sentia que o mundo era perfeito, mas aos poucos as coisas mudaram. Rafaela, que no namoro era vibrante e carinhosa, começou a se transformar. Sua ambição, que antes o inspirava, tornou-se uma obsessão por status. Ela queria que a casa deles fosse um símbolo de poder, que os eventos fossem manchete, que o nome Ferraz fosse sinônimo de glamour. "Nós somos mais do que um casal, Lúcio. Somos uma marca", ela dizia, com um tom que misturava charme e frieza. Lúcio, que via o dinheiro como um meio para criar beleza e impacto, sentia que Rafaela via a fortuna como um fim. Ela exigia reformas caríssimas, viagens para ostentar nas redes sociais, jantares com pessoas que ele não respeitava. Quando ele tentava trazer de volta a simplicidade, uma noite cozinhando juntos, uma caminhada ao luar, Rafaela ria com um toque de desdém. "Você é um milionário, Lúcio. Não pode viver como um qualquer", ela dizia, e cada palavra era como uma pedra em seu coração. O pior eram os comentários dela em público. Durante jantares, ela fazia piadas sobre a simplicidade de Lúcio, como "ele é ótimo com números, mas o estilo fica comigo". Os convidados riam, mas Lúcio sentia o peso de cada risada. Ele tentava reconquistá-la com gestos românticos, um buquê de flores, uma viagem surpresa, mas Rafaela parecia cada vez mais distante, como se o amor que os uniu tivesse sido engolido por sua busca incessante por mais. Mesmo assim, Lúcio ficou. Ficou porque acreditava nos votos que fez. Ficou porque temia decepcionar sua avó, que sempre o ensinou a lutar pelo amor. E ficou porque, no fundo, ainda amava Rafaela, ou a versão dela que dançava descalça na areia sob a luz da lua. A voz do juiz ecoava na sala de audiências com a gravidade de um sino fúnebre. Cada palavra do testamento de Dona Amélia caindo como uma pedra sobre o silêncio tenso. Lúcio Ferraz, ainda atordoado, ouvia com uma mistura de curiosidade e apreensão. Seus olhos, que minutos antes estavam nublados pela dor da assinatura do divórcio, agora brilhavam com uma faísca de esperança, como se o legado de sua avó pudesse
oferecer uma resposta que ele buscava há anos. Rafaela Minus, por outro lado, estava rígida em sua cadeira, as mãos agarrando a bolsa de grife com tanta força que os nós dos dedos embranqueceram. O sorriso vitorioso que ela exibia ao entrar no tribunal havia desaparecido, substituído por uma máscara de tensão. O que Dona Amélia poderia ter deixado que muda isso tudo? Ela pensou, o coração disparado, enquanto o juiz continuava a leitura. O testamento não falava de heranças financeiras ou propriedades. Em vez disso, era uma carta escrita com a caligrafia elegante e firme de Dona Amélia, endereçada diretamente a Lúcio e Rafaela. Meu querido Lúcio, minha amada Rafaela, começava o juiz, sua voz ganhando um tom quase reverente. Se estão ouvindo estas palavras, é porque o amor que os uniu enfrenta agora seu maior teste. Mas o amor, quando verdadeiro, é mais forte que o orgulho, mais valioso que qualquer riqueza. Deixo para vocês não apenas meu legado, mas uma verdade que guardei por respeito ao coração de meu neto. Essa verdade está em uma caixa, guardada no cofre da nossa casa de veraneio em Ilhéus. Lúcio, você saberá onde encontrar. Rafaela, você decidirá se quer enxergar. O juiz fez uma pausa, ajustando os óculos, enquanto a sala parecia prender a respiração. Lúcio franziu a testa, tentando decifrar o enigma. A casa de veraneio em Ilhéus era um refúgio sagrado, onde ele passara verões inteiros com sua avó, aprendendo a nadar nas ondas mornas e ouvindo histórias sobre resiliência e bondade. Rafaela, por sua vez, sentiu um aperto no peito. Ela conhecia a casa, mas nunca dera importância a ela. Era simples demais para seu gosto, um contraste com a opulência que ela exigia. O que poderia haver naquele cofre que mudaria o jogo? E por que Dona Amélia, uma mulher que sempre a tratara com carinho, mas com uma distância cautelosa, parecia desafiá-la até mesmo do além? O juiz continuou. Até que o conteúdo da caixa seja revelado, determino que o processo de divórcio seja suspenso por 30 dias. Este é o prazo para que Lúcio e Rafaela cumpram o desejo de Dona Amélia. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala. O advogado de Rafaela protestou, mas o juiz o silenciou com um olhar firme. A vontade de Dona Amélia Ferraz é clara, e este tribunal a respeitará. Rafaela se levantou indignada, sua voz cortando o ar. Isso é um absurdo. Eu não vou jogar esse jogo ridículo. Mas Lúcio, com uma calma que a desarmou, apenas disse: Rafaela, talvez seja a última chance que temos. Para entender o peso daquele momento, é preciso voltar alguns anos, quando as rachaduras no casamento de Lúcio e Rafaela começaram a se aprofundar. Após o casamento, a vida parecia um sonho. Eles viajavam juntos, planejavam novos resorts, e Rafaela brilhava como a embaixadora perfeita do Império Ferraz. Mas aos poucos, a ambição de Rafaela começou a ofuscar o amor que os unia. Ela queria mais luxo, mais holofotes, mais poder. Lúcio, que sempre sonhou com um legado de impacto social, sentia que os valores deles estavam se desalinhando. Uma noite, cerca de 3 anos após o casamento, marcou o primeiro grande ponto de ruptura. Lúcio havia planejado uma surpresa. Uma noite simples, só os dois, em um restaurante pequeno e charmoso em Olinda, onde serviam pratos caseiros e havia um trio de forró tocando ao vivo. Ele queria recriar a magia dos primeiros dias, quando riam juntos, sem preocupações. Mas Rafaela chegou atrasada, direto de uma sessão de fotos para uma campanha publicitária. Lúcio, sério? Esse lugar parece uma espelunca, ela disse, olhando ao redor com desdém. Por que não me levou ao novo restaurante japonês que todo mundo está comentando? Lúcio tentou esconder a decepção, mas suas palavras o cortaram. Eu só queria uma noite nossa, Rafaela, sem câmeras, sem plateia. Ela riu, como se ele tivesse dito algo infantil. Você é Lúcio Ferraz, meu amor. Não dá para fingir que é um cara qualquer. A noite terminou em silêncio, com Lúcio pagando a conta enquanto Rafaela checava notificações no celular.
Ele percebeu ali que a mulher que amava estava se perdendo em um mundo que ele não queria habitar. Nos anos seguintes, Rafaela se tornou cada vez mais obcecada por status. Ela insistia em reformas na casa que custavam fortunas, em joias que Lúcio comprava só para ver um sorriso temporário, em eventos onde ela pudesse ser o centro das atenções. Lúcio tentava reconquistá-la com gestos que lembravam o passado. Uma carta escrita à mão, um fim de semana surpresa em uma pousada simples, mas Rafaela parecia enxergar esses esforços como fraqueza. Você precisa ser maior, Lúcio, ela dizia com um tom que misturava carinho e crítica. O mundo espera mais de nós. O pior veio nas pequenas crueldades. Durante um jantar com investidores, Rafaela fez uma piada sobre a falta de ambição de Lúcio, dizendo que ele preferia construir escolinhas a dominar o mercado hoteleiro. Os convidados riram, mas Lúcio sentiu o peso de cada palavra. Ele começou a se perguntar se ainda conhecia a mulher com quem dividia a vida. Mesmo assim, ele lutava. Organizou uma viagem surpresa a Paris, onde caminharam pelas margens do Sena, e por uma noite, Rafaela pareceu ser a mesma de antes, rindo enquanto comiam croissants em um café escondido. Mas ao voltar, ela postou fotos nas redes sociais com a legenda "Vivendo o sonho", e Lúcio percebeu que para ela o momento só valia se fosse visto pelo mundo. A gota d'água veio em uma noite chuvosa, quando Lúcio encontrou, por acaso, mensagens no celular de Rafaela. Não eram mensagens de traição física, mas de traição emocional. Conversas com um influente empresário de São Paulo, nas quais Rafaela zombava do idealismo ingênuo de Lúcio e planejava parcerias que o excluíam completamente. "Ele é um sonhador, mas eu sei jogar o jogo", ela escreveu. Lúcio, com o coração partido, confrontou-a. "Rafaela, o que aconteceu com a gente?" Ele perguntou, a voz embargada. Ela apenas deu de ombros. "Você quer viver num conto de fadas, Lúcio. Eu quero viver no mundo real." Foi quando ele soube que o divórcio era inevitável. Não porque ele havia desistido do amor, mas porque ele precisava se salvar. E quem sabe, salvar Rafaela de si mesma. Na saída do tribunal, Lúcio caminhou até o carro com passos pesados, o peso do testamento de Dona Amélia em sua mente. Rafaela, furiosa, o alcançou no estacionamento. "Você acha que isso muda alguma coisa?" ela disse, a voz carregada de desdém. "Eu não vou atrás de um jogo maluco da sua avó." Lúcio virou-se e, pela primeira vez em meses, olhou nos olhos dela com uma intensidade que a fez hesitar. "Rafaela, eu não sei o que está naquela caixa, mas minha avó nunca fez nada sem motivo. Talvez isso seja maior do que nós dois." Por um momento, Rafaela ficou em silêncio, os olhos brilhando com algo que não era apenas raiva, talvez dúvida, talvez medo. "Você sempre acreditou demais nas pessoas", ela disse, antes de virar as costas e entrar. Em seu carro, Lúcio ficou ali, sob o céu cinzento de Recife, sentindo o peso do passado e a promessa de um futuro incerto. Ele sabia que a jornada até Ilhéus não seria apenas sobre abrir um cofre, seria sobre abrir o coração, o dele e, quem sabe, o de Rafaela. O sol escaldante de Recife banhava a estrada que levava a Ilhéus. Enquanto Lúcio Ferraz dirigia seu jipe com as janelas abertas, o vento quente bagunçando seu cabelo castanho. A suspensão do divórcio por 30 dias, ordenada pelo juiz, parecia um ultimato do destino, e o peso do testamento de Dona Amélia ocupava cada canto de sua mente. Ele não sabia o que encontraria na casa de veraneio, mas a voz de sua avó, sempre tão clara e sábia, parecia sussurrar em seu ouvido. "O amor é mais forte que o orgulho, Lúcio. Não se esqueça disso." Ele segurava o volante com firmeza, mas seu coração estava inquieto, dividido entre a dor do casamento desfeito e uma esperança teimosa de que, talvez, ainda houvesse algo a salvar. Rafaela Minus, por sua vez, estava a poucos quilômetros atrás, em seu próprio carro.
um conversível branco que refletia o sol como um espelho. Ela havia decidido seguir para Ilhéus, não por acreditar no jogo de Dona Amélia, mas por puro pragmatismo. Se há algo naquele cofre que pode me beneficiar, eu não vou deixar Lúcio pegar primeiro, pensou, os lábios apertados em uma linha de determinação. Mas no fundo, uma pequena parte dela, uma que ela se recusava a reconhecer, tremia com a possibilidade de que o testamento pudesse expor algo que ela não estava pronta para enfrentar. Rafaela acelerou, o som do motor abafando a inquietação que crescia em seu peito. A casa de veraneio em Ilhéus era um refúgio modesto, mas cheio de alma. Construída por Dona Amélia décadas atrás, era uma construção de madeira com janelas amplas que davam para o mar, cercada por coqueiros que dançavam com a brisa. Para Lúcio, era um santuário de memórias. Tardes pescando com a avó, noites ouvindo suas histórias sobre a vida e o amor enquanto o som das ondas embalava suas palavras. Para Rafaela, era apenas um lugar que ela visitara algumas vezes, sempre com um leve desdém pela simplicidade rústica. Como alguém com tanto dinheiro escolhe uma casa tão comum? Ela comentara certa vez, arrancando um sorriso triste de Lúcio. Quando Lúcio chegou, o sol já começava a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados. Ele estacionou e respirou fundo, o cheiro de sal e madeira trazendo uma onda de nostalgia. Entrou na casa, os pés rangendo contra o assoalho, e foi direto para o pequeno escritório, onde Dona Amélia guardava o cofre. Era um móvel antigo, embutido na parede, com uma fechadura de combinação que ele conhecia de cor. O aniversário de sua mãe, um número que Amélia escolhera para lembrar a filha que partira cedo demais. Antes que ele pudesse girar o dial, ouviu o ronco de um motor. Rafaela. Ela entrou na casa como uma tempestade, os saltos ecoando no chão de madeira. Você não ia abrir isso sem mim, ia? Perguntou cruzando os braços, o tom misturando desafio e sarcasmo. Lúcio a encarou e por um momento viu um lampejo da Rafaela de antes, a mulher que dançava com ele sob as estrelas, que ria de suas piadas ruins. Eu não ia abrir sem você, ele disse, a voz calma, mas firme. Minha avó mencionou nós dois. Isso é para nós. Rafaela revirou os olhos, mas se aproximou. O perfume dela, um aroma caro e floral, enchendo o ar. Lúcio girou a combinação e o cofre se abriu com um clique suave. Dentro havia uma caixa de madeira entalhada, com o mesmo símbolo do sol que marcava o envelope do testamento. Ele a pegou com cuidado, como se fosse uma relíquia, e colocou-a sobre a mesa. Rafaela, impaciente, tentou abri-la, mas a tampa estava trancada. Sério? Outra fechadura? Ela bufou frustrada. Foi então que Lúcio notou um pequeno envelope preso à tampa da caixa com um bilhete na caligrafia de Dona Amélia. Ele o abriu e leu em voz alta. Lúcio, Rafaela, dentro desta caixa está a verdade, que vocês precisam enfrentar. Mas ela só pode ser aberta com a chave que está na árvore dos desejos, onde vocês fizeram suas promessas. Encontrem a chave e talvez encontrem o caminho de volta um para o outro. Lúcio sentiu um aperto no peito. A árvore dos desejos era um velho cajueiro no quintal da casa, onde no início do namoro, ele e Rafaela haviam gravado suas iniciais em um momento de romantismo ingênuo. Você lembra? Ele perguntou, a voz carregada de emoção. Rafaela hesitou, os olhos desviando para o chão. Isso é ridículo, ela murmurou, mas sua voz tremia. Por que ela está fazendo isso com a gente? A memória da árvore dos desejos levou Lúcio de volta a uma noite de verão, 7 anos antes, quando ele e Rafaela ainda eram um casal apaixonado. Eles haviam ido à casa de Ilhéus para um fim de semana, escapando da correria de Recife. Sob a luz da lua, com o som do mar ao fundo, Lúcio pegou um canivete e gravou L+R no tronco do cajueiro. Vamos fazer um desejo, ele disse. Rindo,
Rafaela, descalça na grama, fechou os olhos e sussurrou algo que ele não ouviu. "O que você pediu?" Ele perguntou curioso. Ela abriu um sorriso travesso. "Que a gente nunca deixe de se surpreender um com o outro." Lúcio riu, abraçando-a. "Feito. E eu desejo que a gente sempre encontre o caminho de volta, não importa o que aconteça." Naquela noite, eles dançaram no quintal, com o rádio da casa tocando um forró suave. Rafaela ria alto, tropeçando nos próprios pés, e Lúcio a segurava, os dois caindo na grama em um ataque de risos. "Você é péssima dançarina", ele brincou, e ela deu um tapa brincalhão em seu ombro. "E você é um péssimo mentiroso, porque sei que ama me ver dançar." Era o tipo de momento que Lúcio guardava como um tesouro, um lembrete do que eles poderiam ser. Mas, nos anos seguintes, aquele cajueiro testemunhou menos risadas e mais silêncios. As visitas a Ilhéus se tornaram raras, e quando aconteciam, Rafaela estava mais interessada em tirar fotos para as redes sociais do que em aproveitar o lugar. "Esse quintal precisa de uma piscina infinity", ela disse certa vez, enquanto Lúcio olhava para o cajueiro, sentindo um vazio que não explicava. Ele começou a perceber que os desejos que fizeram naquela noite estavam se desfazendo, como gravuras apagadas pelo tempo. Agora, de volta ao presente, Lúcio e Rafaela caminharam juntos até o cajueiro, o céu agora completamente escuro, exceto pelo brilho das estrelas. A árvore estava lá, firme como sempre, mas as iniciais L. Blazer estavam quase invisíveis, cobertas pelo crescimento do tronco. Lúcio passou a mão sobre a casca, sentindo uma pontada de saudade. "Você acha que ela escondeu a chave aqui?" ele perguntou, tentando manter a voz leve. Rafaela, com os braços cruzados, parecia desconfortável. "Isso é uma perda de tempo, Lúcio. Sua avó sempre teve essas ideias malucas." Mas, mesmo enquanto falava, seus olhos vagaram pelo tronco, como se procurassem algo. Lúcio pegou uma lanterna do jipe e iluminou a árvore, examinando cada galho. Foi então que viu algo brilhando entre as raízes, meio enterrado na terra. Ele se abaixou e cavou com as mãos, revelando uma pequena chave de prata, pendurada em uma fita vermelha. Na fita, um bilhete minúsculo. "O amor começa com a verdade." Lúcio segurou a chave, o coração disparado. Rafaela, ao seu lado, parecia dividida entre a curiosidade e o medo. "O que você acha que tem nessa caixa?" ela perguntou, a voz mais suave, quase vulnerável. Lúcio olhou para ela e, por um instante, viu a Rafaela de 7 anos atrás, a que fazia desejos sob o cajueiro. "Não sei", ele respondeu sincero, "mas minha avó acreditava em nós. Talvez seja hora de descobrirmos se ela estava certa." A noite em Ilhéus envolvia a casa de veraneio com um silêncio quebrado, apenas pelo canto dos grilos e pelo murmúrio distante do mar. Lúcio Ferraz segurava a pequena chave de prata, a fita vermelha, balançando suavemente entre seus dedos, enquanto a luz da lanterna iluminava o rosto tenso de Rafaela Minus. A caixa de madeira entalhada, com o símbolo do sol da família Ferraz, repousava sobre a mesa do escritório, como um portal para um passado que ambos temiam enfrentar. Lúcio sentia o peso do momento, como se cada batida de seu coração estivesse sincronizada com a promessa de Dona Amélia. Rafaela, por outro lado, mantinha os braços cruzados, o corpo rígido, os olhos oscilando entre curiosidade e desconfiança. "Vamos abrir isso de uma vez", ela disse, a voz cortante, mas com um tremor que traía sua fachada de controle. Lúcio hesitou, olhando para ela. "Rafaela, o que quer que esteja aqui, minha avó queria que enfrentássemos juntos. Você está pronta para isso?" Sua voz era suave, mas carregada de uma sinceridade que fez Rafaela desviar o olhar. Por um instante, ela pareceu vulnerável, como se a armadura de ambição que construíra ao longo dos anos estivesse rachando. "Eu só quero acabar com isso, Lúcio",
Ela respondeu, mas suas palavras soaram mais como uma súplica do que como uma exigência. Ele inseriu a chave na fechadura da caixa, o clique ecoando no silêncio da sala. A tampa se abriu lentamente, revelando um conteúdo que fez ambos prenderem a respiração. Dentro havia um maço de cartas amarradas com uma fita azul, uma pequena foto desbotada e um caderno de capa preta com a caligrafia inconfundível de Dona Amélia. Lúcio pegou a foto primeiro, seus dedos tremendo ligeiramente. Era uma imagem dele e Rafaela, tirada no dia em que gravaram suas iniciais no cajueiro. Ele, com um sorriso largo, segurava Rafaela pela cintura enquanto ela ria, o cabelo esvoaçante ao vento. Eu tinha esquecido como éramos felizes, ele murmurou, a voz embargada. Rafaela pegou a foto das mãos dele, seus olhos fixos na imagem. Por um momento ela pareceu perdida, como se a Rafaela daquela foto fosse uma estranha. Isso foi há muito tempo, ela disse, quase para si mesma, antes de devolver a foto com um gesto brusco. O que mais tem aí? Lúcio abriu o caderno e as primeiras palavras fizeram seu coração disparar. Para meu neto Lúcio e minha querida Rafaela, estas são as verdades que guardei para protegê-los. O amor é uma escolha diária, mas também uma batalha. Leiam estas cartas juntos e talvez encontrem o que perderam. As cartas, datadas de diferentes momentos dos últimos 10 anos, eram de Dona Amélia. Cada uma era um relato de suas observações sobre o casamento de Lúcio e Rafaela, escritas com uma mistura de carinho e preocupação. A primeira carta, escrita logo após o noivado, dizia: Lúcio, você ama com todo o coração, e Rafaela, você brilha como poucas. Mas o brilho do amor precisa de raízes, não de aplausos. Não deixem que o mundo os afaste do que são. Outra, escrita após o primeiro ano de casamento, era mais direta. Rafaela, vi você mudar. O amor de Lúcio é um presente, mas você parece querer mais do que ele pode dar. Cuidado para não buscar no ouro o que só o coração oferece. Rafaela leu em silêncio, o rosto endurecendo a cada linha. Ela nunca confiou em mim, ela disse, a voz carregada de ressentimento. Lúcio balançou a cabeça. Não, Rafaela, ela acreditava em você. Ela acreditava em nós. Por isso ela escreveu isso. Ele pegou a próxima carta, mas Rafaela o interrompeu. Isso é manipulação, Lúcio. Ela está tentando me culpar por tudo. Sua voz subiu, mas havia lágrimas em seus olhos. Uma rachadura em sua armadura que Lúcio não via há anos. Ele respirou fundo, tentando manter a calma. Vamos ler tudo, Rafaela. Minha avó não faria isso para nos machucar. Ela queria que entendêssemos algo. Relutante, Rafaela assentiu, e eles continuaram. As cartas seguintes revelavam que Dona Amélia havia percebido a crescente obsessão de Rafaela por status, mas também a dor silenciosa de Lúcio, que escondia sua tristeza para proteger o casamento. Uma carta, escrita pouco antes de sua morte, era particularmente comovente. Lúcio, você carrega o peso do mundo para não decepcionar quem ama. Rafaela, sua força é sua maior virtude, mas também sua maior armadilha. Vocês se amam, mas estão cegos por orgulho. Se lerem isso, saibam que ainda há tempo de escolher o amor acima de tudo. Lúcio fechou o caderno, os olhos marejados. Ela sabia, Rafaela. Ela sabia que estávamos nos perdendo. Rafaela, agora sentada, cobriu o rosto com as mãos, o silêncio entre eles pesado como nunca. Quando ela finalmente falou, sua voz era um sussurro. Eu não queria te machucar, Lúcio. Eu só queria ser mais, ser vista. Ele se ajoelhou ao lado dela, hesitando antes de tocar sua mão. Você sempre foi mais, Rafaela. Mas não pelo que o mundo vê, pelo que você é aqui, ele disse, apontando para o próprio coração. Por um momento eles ficaram em silêncio, a brisa do mar entrando pela janela aberta. Rafaela puxou a mão, mas não com raiva. Era como se estivesse lutando contra si mesma. E se for tarde demais? Ela perguntou, a voz quase inaudível. Lúcio sorriu, um sorriso triste,
mas cheio de esperança. Minha avó não achava que era, e eu também não. A leitura das cartas trouxe à tona memórias que ambos haviam enterrado. Uma delas, em particular, voltou à mente de Lúcio com uma clareza dolorosa. Certa vez, no segundo ano de casamento, ele e Rafaela haviam brigado feio. Ela queria que ele investisse em um resort de luxo em Dubai, um projeto que custaria milhões e que, para Lúcio, traía os valores de sua empresa. Você não entende, Lúcio. Isso colocaria nosso nome no mapa mundial, ela gritara frustrada. Ele, tentando manter a calma, respondeu: nosso nome já significa algo, Rafaela. Significa casa, cultura, pessoas. Não quero trocar isso por um troféu. Ela riu com um sarcasmo que o feriu profundamente. Você é tão ingênuo. O mundo não liga para isso. Naquela noite, Lúcio dormiu no quarto de hóspedes, o coração pesado. Mas na manhã seguinte, Rafaela o surpreendeu. Ela entrou no quarto com uma bandeja de café da manhã, os olhos vermelhos de quem não dormira. Eu fui longe demais ontem, ela disse. Hesitante. Não quero brigar com você, Lúcio. Só quero que a gente seja grande juntos. Ele a abraçou, sentindo o calor dela contra seu peito, e por um momento acreditou que poderiam voltar ao que eram. Eles passaram o dia juntos, rindo enquanto cozinhavam um jantar improvisado, queimando o arroz e rindo até a barriga doer. Você é péssimo na cozinha, Rafaela brincou, jogando um pano de prato nele. E você é péssima em admitir que gosta do meu feijão queimado. Ele retrucou, puxando-a para um beijo. Esses momentos, embora raros, eram o que mantinha Lúcio lutando pelo casamento. Mas com o tempo, eles se tornaram cada vez menos frequentes, engolidos pela ambição de Rafaela e pela incapacidade de Lúcio de fazê-la enxergar que o amor deles não precisava de aplausos para ser real. Agora, na casa de Ilhéus, com as cartas de Dona Amélia espalhadas sobre a mesa, Lúcio e Rafaela enfrentavam o peso de suas escolhas. A caixa ainda guardava um último item, uma pequena chave dourada, diferente, da que abriram a caixa com um bilhete que dizia: para a última verdade, sigam até o farol onde fizeram seus votos. Lúcio olhou para Rafaela, que parecia dividida entre fugir e ficar. Você vem comigo? Ele perguntou, estendendo a mão. Ela hesitou, os olhos brilhando com lágrimas que se recusava a deixar cair. Por que estou fazendo isso, Lúcio? Ela murmurou, mas pegou a mão dele, os dedos tremendo. A noite em Ilhéus estava clara, com o céu salpicado de estrelas que pareciam guiar o caminho até o velho farol na ponta da praia. Lúcio Ferraz e Rafaela Minus caminhavam em silêncio, a pequena chave dourada pendurada na fita vermelha balançando na mão de Lúcio. O som das ondas quebrando contra as rochas era uma trilha sonora constante, misturando-se ao canto dos grilos e ao vento que soprava suave, trazendo o cheiro de sal e memórias. Lúcio sentia o peso de cada passo, como se estivesse se aproximando não apenas de um farol, mas de um ponto de inflexão em sua vida. Rafaela, ao seu lado, mantinha o olhar fixo à frente, os braços cruzados como uma armadura, mas seus ombros tremiam levemente, traídos pela emoção que ela tentava reprimir. O farol era uma estrutura antiga, pintada de branco com listras vermelhas, que resistia ao tempo com a mesma resiliência de Dona Amélia. Era ali que 7 anos atrás, Lúcio e Rafaela haviam feito seus votos de noivado, em uma noite mágica onde o mundo parecia pequeno diante do amor deles. Agora, sob a luz prateada da lua, o farol parecia um guardião silencioso, esperando para revelar o que Dona Amélia havia escondido. Você lembra daquela noite? Lúcio perguntou, quebrando o silêncio. Sua voz era suave, quase temerosa de romper o frágil equilíbrio entre eles. Rafaela hesitou, seus olhos vagando pelo horizonte antes de responder. Lembro, ela disse, a voz baixa, mas parece que foi em outra vida. Eles subiram a escada em espiral do farol, o som dos passos ecoando na estrutura de pedra. No topo,
onde a lanterna do farol girava. Lentamente, havia uma pequena porta de metal, quase imperceptível, embutida na parede. Lúcio reconheceu o local imediatamente. Era onde Dona Amélia guardava lembranças de família, um esconderijo que ela chamava de o coração do farol. Ele inseriu a chave dourada e a porta se abriu com um rangido. Dentro havia um pequeno baú de madeira, menor que a caixa da casa, com uma inscrição entalhada: para Lúcio e Rafaela, com amor eterno. Lúcio abriu o baú e o que encontraram fez seus corações não pararem. Havia um cassete antigo, um objeto que parecia deslocado no tempo, acompanhado de um bilhete na caligrafia de Dona Amélia. Assistam juntos. A verdade está no que vocês esqueceram de valorizar. Ao lado, havia um velho toca-fitas portátil que Lúcio lembrava de ver na casa de sua avó e uma fita VHS rotulada simplesmente L. Paz R. Rafaela franziu a testa confusa. Como vamos assistir isso aqui? Ela perguntou, a impaciência voltando à sua voz. Lúcio sorriu, um brilho nostálgico nos olhos. Minha avó sempre teve um jeito de nos surpreender. Eles desceram o farol e voltaram à casa de veraneio, onde Lúcio encontrou um velho videocassete guardado no sótão, ainda funcional, conectado a uma TV antiga que Dona Amélia mantinha por puro apego. Ele inseriu a fita e a tela piscou antes de revelar uma imagem que fez ambos congelarem. Era um vídeo caseiro, gravado na noite do noivado, 7 anos atrás. Lúcio, com um sorriso tímido, segurava Rafaela pela cintura enquanto ela ria, o cabelo solto dançando ao vento. Dona Amélia, com uma câmera tremendo em suas mãos, narrava com uma voz cheia de emoção. Olhem só esses dois. Eles acham que o amor é só esse fogo de agora, mas o amor de verdade é o que resiste às tempestades. Lúcio, Rafaela, prometam nunca esquecer porque estão aqui hoje. No vídeo, Rafaela falava, os olhos brilhando com lágrimas felizes. Eu prometo, vó Amélia, que vou fazer esse homem sorrir todos os dias. Lúcio, rindo, completou. E eu prometo te dar o mundo, mas só se você me der seu coração. Eles se beijaram e a câmera capturou o aplauso dos poucos amigos e familiares presentes, com Dona Amélia rindo ao fundo, dizendo: guardem essa promessa, porque a vida vai cobrar. A tela ficou preta, mas o vídeo não terminou. Outra cena apareceu, desta vez um monólogo de Dona Amélia, gravado meses antes de sua morte. Ela estava sentada no mesmo escritório onde Lúcio e Rafaela estavam agora, o rosto enrugado, iluminado por uma luz suave. Lúcio, Rafaela, ela começou, a voz firme, mas cheia de amor. Se estão vendo isso, é porque se perderam um do outro. Eu vi o amor de vocês nascer, vi o brilho nos olhos de vocês naquela noite no farol, mas também vi as sombras que cresceram. Rafaela, sua força é admirável, mas você deixou a ambição apagar sua luz. Lúcio, seu coração é grande, mas você se esqueceu de lutar por si mesmo. Este vídeo é meu último presente. Lembrem-se de quem eram. Se ainda houver uma faísca, lutem por ela. O amor vale, mais que qualquer fortuna. As palavras de Dona Amélia pairaram no ar, e o silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Lúcio sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto, mas não a enxugou. Ele olhou para Rafaela, que estava sentada no sofá, as mãos apertando as coxas, os olhos fixos na tela apagada. Ela sempre soube, ele disse, a voz rouca. Soube que estávamos nos afastando, mas nunca desistiu de nós. Rafaela não respondeu imediatamente. Quando falou, sua voz era um sussurro quebrado. Eu não queria ser assim, Lúcio. Eu queria ser suficiente. Para o mundo, para você. Lúcio se aproximou, hesitando antes de tocar seu ombro. Você sempre foi suficiente, Rafaela. Mas você parou de acreditar nisso. Ela virou o rosto, os olhos marejados. E pela primeira vez em anos, Lúcio viu a vulnerabilidade que ela escondia tão bem. Eu te machuquei, ela admitiu, quase como se as palavras doessem ao sair. Eu vi você tentando, e eu joguei isso fora. Lúcio balançou a cabeça. A dor e a
esperança lutando em seu peito. Nós dois erramos, Rafaela, mas talvez minha avó esteja certa. Talvez ainda haja tempo. Aquele vídeo trouxe à tona uma memória que Lúcio guardava como um tesouro. No dia seguinte ao noivado, ele e Rafaela haviam passado a manhã na praia, construindo castelos de areia como crianças. Rafaela, rindo, jogou água nele e Lúcio a perseguiu pelas ondas, os dois caindo na areia em um abraço molhado e cheio de risadas. "Você é ridículo", ela disse entre risos, enquanto ele fazia cócegas nela. "E você ama isso", ele retrucou, beijando-a com a areia grudada no rosto. Era o tipo de momento que fazia Lúcio acreditar que o amor deles era indestrutível. Mas com o tempo, esses momentos foram engolidos pela ambição de Rafaela. Uma lembrança dolorosa veio à tona. Um jantar de gala, onde Lúcio tentou surpreendê-la com uma pulseira que ele mesmo desenhara, inspirada no cajueiro de Ilhéus. Rafaela sorriu, mas depois em casa, ele a ouviu ao telefone com uma amiga, dizendo: "É bonitinho, mas eu esperava algo mais impactante." Aquela frase foi como uma facada, mas Lúcio engoliu a dor, como sempre fazia, na esperança de que ela voltasse a ser a mulher que ele amava. Agora, na casa de veraneio, com o vídeo de Dona Amélia ainda ecoando em suas mentes, Lúcio e Rafaela estavam em um limbo. O baú do farol continha um último item, um envelope selado com a instrução: "Abram juntos, mas só quando estiverem prontos para perdoar." Lúcio olhou para Rafaela, que parecia lutar contra uma tempestade interna. "Você quer abrir agora?" ele perguntou, a voz cheia de cuidado. Ela balançou a cabeça, levantando-se abruptamente. "Eu preciso de tempo, Lúcio. Não sei se consigo." Ela saiu da sala, deixando-o sozinho com o peso do envelope e a esperança de que, talvez, o amor deles ainda tivesse uma chance. A manhã seguinte amanheceu com um céu de tons suaves, o sol nascendo sobre Ilhéus e lançando reflexos dourados na superfície calma do mar. Lúcio Ferraz estava sentado no quintal da casa de veraneio, sob o velho cajueiro onde ele e Rafaela Minus haviam gravado suas iniciais anos atrás. O envelope selado, com a instrução de Dona Amélia para abri-lo apenas quando estivessem prontos para perdoar, repousava em suas mãos. Ele o girava entre os dedos, o peso de suas escolhas e arrependimentos quase palpável. A brisa trazia o cheiro de sal e memórias, e Lúcio sentia uma mistura de esperança e medo. Esperança de que o amor que um dia compartilharam pudesse ser resgatado, e medo de que Rafaela, com sua armadura de orgulho, estivesse muito longe para voltar. Rafaela, enquanto isso, caminhava pela praia, descalça, deixando as ondas lambirem seus pés. Ela havia passado a noite em claro, as palavras do vídeo de Dona Amélia ecoando em sua mente como um eco insistente. "Você deixou a ambição apagar sua luz." Aquela frase a atingira como um soco, porque no fundo, Rafaela sabia que era verdade. Ela se lembrava da mulher que fora, a que ria com Lúcio na areia, que sonhava em construir algo maior que si mesma. Mas em algum momento, a sede por reconhecimento a consumira, transformando-a em alguém que ela mesma mal reconhecia. Agora, diante da possibilidade de abrir aquele último envelope, ela sentia um medo que não admitia, o medo de enfrentar a verdade sobre si mesma. Lúcio a viu ao longe, a silhueta dela contra o horizonte, e seu coração apertou. Ele se levantou, o envelope na mão, e caminhou até ela. "Rafaela", ele chamou, a voz suave, mas firme. Ela parou, virando-se lentamente, os olhos brilhando com lágrimas que ela lutava para conter. "Você dormiu?" ele perguntou, tentando aliviar a tensão. Ela deu um meio sorriso irônico. "Você já me viu dormir em uma casa sem ar-condicionado de $1000? A tentativa de humor trouxe um lampejo da Rafaela de antes, e Lúcio riu, apesar de tudo. "Você sempre foi péssima em fingir que gosta de acampar." Ele brincou, e por um instante os dois compartilharam um sorriso genuíno, como nos
Velhos tempos. Mas o momento passou e Rafaela cruzou os braços, o olhar voltando ao mar. Por que você ainda está aqui, Lúcio? Por que não desistiu de mim? A pergunta pegou-o desprevenido e ele hesitou, procurando as palavras certas. Porque eu vejo você, Rafaela, não a versão que você mostra para o mundo, mas a mulher que dançava forró comigo e queimava o arroz rindo. Eu acredito que ela ainda está aí. Ela balançou a cabeça, a voz tremendo. Você é um sonhador, Lúcio, sempre foi. Mas eu não sei se mereço isso. Ele deu um passo à frente, segurando o envelope com firmeza. Minha avó achava que você merecia, e eu também. Vamos abrir isso juntos? Rafaela olhou para o envelope, depois para Lúcio, e algo em seus olhos mudou. Uma mistura de medo e determinação. Tudo bem, ela disse, quase sussurrando. Mas se isso for mais uma lição da sua avó sobre como eu sou uma péssima pessoa, eu juro que vou embora. Eles voltaram para a casa, sentando-se à mesa do escritório. O envelope, com o selo dourado da família Ferraz, parecia pulsar com uma energia própria. Lúcio o abriu com cuidado, revelando uma única folha de papel, escrita à mão por Dona Amélia, e um pequeno pingente de prata em forma de coração, com as iniciais L+R gravadas. A carta era curta, mas cada palavra parecia escolhida com precisão cirúrgica. Lúcio, Rafaela, o amor que vocês juraram um ao outro no farol não morreu. Ele está ferido, mas feridas podem curar. Este pingente é um lembrete do que vocês prometeram. Mas há uma última verdade que guardei, não para puni-los, mas para libertá-los. Rafaela, você carrega um peso que nunca me contou, mas eu sei. Fale com Lúcio, diga a verdade que escondeu por tanto tempo. Só então vocês poderão perdoar a si mesmos e um ao outro. Com amor eterno, Amélia. Lúcio olhou para Rafaela confuso. Que verdade, Rafaela? O que ela quis dizer? Rafaela ficou pálida, as mãos tremendo enquanto segurava o pingente. Ela abriu a boca para falar, mas as palavras pareceram presas em sua garganta. Eu não sei se consigo, ela murmurou, os olhos cheios de lágrimas. Lúcio se inclinou para ela, a voz gentil, mas firme. Rafaela, seja o que for, você pode me contar. Eu não vou te julgar. Ela respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para escalar uma montanha. Você lembra quando começamos a brigar mais, uns 3 anos atrás? Ela começou, a voz hesitante. Eu estava tão obcecada em ser alguém, em provar que eu era mais que a esposa de um milionário. Mas tinha algo que eu nunca te contei. Ela fez uma pausa, olhando para o pingente em suas mãos. Eu recebi uma proposta de um grupo de investidores. Eles queriam que eu convencesse você a vender parte dos resorts para um conglomerado internacional. Eles me ofereceram uma fortuna, Lúcio, e uma posição de destaque, algo que me colocaria no centro do palco. Lúcio franziu a testa, a revelação o atingindo como um golpe. Você considerou isso? Ele perguntou, a voz baixa, mas sem raiva. Rafaela assentiu, as lágrimas agora escorrendo livremente. Eu não só considerei, eu comecei a trabalhar nisso pelas suas costas. Falei com advogados, montei um plano, mas quando chegou a hora de te convencer, eu não consegui. Porque no fundo, eu sabia que isso destruiria tudo o que você construiu, tudo o que sua avó te ensinou a valorizar. Lúcio ficou em silêncio, processando as palavras. Ele sentia a dor da traição, mas também uma estranha admiração pela coragem dela em confessar. Por quê? Você não me contou? Ele perguntou, a voz suave. Rafaela riu, um som amargo. Porque eu tinha vergonha, Lúcio. Vergonha de querer tanto ser alguém que quase traí você. E depois disso, eu me afastei. Comecei a te tratar como se você fosse o problema, porque era mais fácil do que admitir que eu era o problema. Ele pegou a mão dela, o toque quente e firme. Rafaela, você não precisava ser outra pessoa para ser suficiente. Você já era tudo para mim. Ela olhou para ele, os olhos brilhando com uma mistura de dor e alívio. Eu não sabia disso, ela sussurrou. E agora talvez seja tarde demais.
Lúcio segurou o pingente entre eles, o coração de prata refletindo a luz da manhã. Minha avó disse que ainda há tempo, e eu acredito nela, mas nós dois precisamos querer isso. Ele fez uma pausa, sorrindo com uma leveza que não sentia há anos. E, só para constar, você ainda é péssima em esconder suas emoções. Rafaela riu, um som genuíno que ecoou pela sala, quebrando a tensão. E você ainda é péssimo em deixar as coisas para lá, ela retrucou, enxugando as lágrimas. Eles se olharam, e por um momento o peso do passado pareceu mais leve, como se o perdão, embora difícil, estivesse ao alcance. A confissão de Rafaela trouxe à tona uma memória que Lúcio havia enterrado. Certa vez, no auge das brigas, ele a surpreendera com um jantar romântico na praia, com lanternas e uma mesa posta sob as estrelas. Ele queria lembrar a ela do que eram juntos. Rafaela apareceu, mas estava distraída, checando o celular a cada 5 minutos. Desculpa, é trabalho, ela disse, mas Lúcio viu nos olhos dela algo que não reconhecia. Culpa. Agora ele entendia. Ela estava lidando com a proposta dos investidores, dividida entre a ambição e o amor que ainda sentia por ele. Naquele momento, na casa de Ilhéus, com o pingente entre eles, Lúcio viu uma chance de reconstruir o que haviam perdido, mas ele sabia que o caminho seria longo. Vamos voltar para o tribunal em alguns dias, ele disse, a voz firme, mas antes precisamos decidir o que queremos, não só pelo testamento, mas por nós. Rafaela assentiu, segurando o pingente com força. Eu não sei se consigo ser quem você merece, Lúcio, mas quero tentar. O sol do meio-dia banhava a casa de veraneio em Ilhéus com uma luz quente, refletindo no mar calmo e criando uma sensação de serenidade que contrastava com a tempestade emocional que Lúcio Ferraz e Rafaela Minus enfrentavam. Eles estavam sentados na varanda, o pingente de prata com as iniciais L+R repousando sobre a mesa de madeira entre eles, como um símbolo silencioso do que já foram e do que ainda poderiam ser. O ar estava carregado com o cheiro de sal e o som distante das ondas, mas também com uma tensão delicada, como se cada palavra dita pudesse construir ou destruir a frágil ponte que começava a se formar entre eles. Após a confissão de Rafaela na noite anterior sobre sua quase traição com os investidores, algo havia mudado. Lúcio sentia uma mistura de alívio e dor. Alívio por ela ter sido honesta, dor pelo peso do que ela escondera por tanto tempo. Rafaela, por sua vez, parecia exausta, como se revelar aquele segredo tivesse drenado a última camada de sua armadura. Ela olhava para o pingente, os olhos castanhos refletindo a luz do sol, e suas mãos tremiam ligeiramente, enquanto segurava uma xícara de café que esfriava intocada. Eu não sei como consertar isso, Lúcio, ela disse, a voz baixa, quase um sussurro. Eu passei anos correndo atrás de algo que achei que me definiria, e agora vejo que só me perdi. Lúcio se inclinou para a frente, os cotovelos apoiados na mesa, os olhos fixos nela com uma intensidade que misturava compaixão e determinação. Rafaela, você não precisa consertar tudo sozinha. Minha avó acreditava que nós dois podíamos encontrar o caminho de volta, mas isso começa com uma escolha, a escolha de tentar. Ele fez uma pausa, sorrindo com uma leveza que parecia desafiar o peso do momento. E, para ser honesto, você sempre foi melhor em tomar decisões rápidas do que eu. Rafaela riu, um som curto, mas genuíno, que trouxe um lampejo da mulher que Lúcio conhecera anos atrás. Você e suas piadas horríveis, ela disse, balançando a cabeça. Lembra quando você tentou me convencer que sabia cozinhar acarajé? Quase botou fogo na cozinha. Lúcio riu alto, a memória aquecendo seu coração. E você comeu mesmo assim, só para não me magoar. Isso conta como amor, sabia? Por um momento eles se olharam, e o silêncio entre eles foi preenchido por uma conexão que não sentiam há anos. Mas o momento passou, e Rafaela desviou o olhar, a expressão endurecendo.
Lúcio, eu quero tentar, mas e se eu te machucar de novo? E se eu não conseguir ser quem você precisa? Ele pegou a mão dela, o toque firme, mas gentil. Então vamos aprender juntos. Eu também não fui perfeito, Rafaela. Fiquei quieto demais. Deixei você se afastar porque achava que era o que você queria. Mas agora sei que o que queremos é algo que construímos, não algo que exigimos. Ela apertou a mão dele, hesitante, e então pegou o pingente, segurando-o como se fosse uma âncora. Sua avó era uma mulher danada de esperta, ela disse, com um meio sorriso. Ela sabia exatamente como nos fazer parar e pensar. Lúcio assentiu, os olhos brilhando com emoção. Ela sempre dizia que o amor é como um jardim. Precisa de cuidado, paciência e, às vezes, de coragem para arrancar as ervas daninhas. A conversa trouxe à tona uma memória que Lúcio guardava com carinho, mas também com um toque de tristeza. Certa vez, no 3º ano de casamento, ele decidira surpreender Rafaela com um fim de semana na casa de Ilhéus, longe das câmeras e dos eventos. Ele preparara um piquenique no quintal, sob o cajueiro, com uma cesta cheia de quitutes que lembravam os jantares de família de sua infância. Pão de queijo, bolo de milho e até uma garrafa de licor caseiro que Dona Amélia fazia. Rafaela chegou cansada, direto de uma campanha publicitária, e olhou para o cenário com um sorriso forçado. Isso é fofo, ela disse. Mas Lúcio percebeu o desinteresse em seus olhos. Ainda assim, ela sentou com ele na grama, e por algumas horas eles riram, contaram histórias e até dançaram sob as estrelas, com o rádio tocando uma música antiga de Luiz Gonzaga. Naquela noite, enquanto deitavam na rede do quintal, Rafaela apoiou a cabeça no peito dele e murmurou: "Às vezes, sinto saudade de quando tudo era mais simples." Lúcio beijou o topo de sua cabeça, achando que aquele era o começo de uma mudança. Mas na manhã seguinte, ela já estava ao telefone, planejando o próximo evento, e o momento de conexão se dissolveu como fumaça. Agora, na varanda da casa, com o pingente entre eles, Lúcio viu uma oportunidade de recriar aquele momento. "Que tal fazermos um trato?" ele propôs, um brilho travesso nos olhos. "Passamos o resto do dia aqui, sem celulares, sem trabalho, só nós, como antes." Rafaela ergueu uma sobrancelha, cética. "Você acha que isso vai resolver tudo?" Ele riu. "Não, mas é um começo, e eu faço um acarajé melhor agora, prometo." Ela hesitou, mas acabou cedendo, um sorriso tímido surgindo. "Se você queimar a cozinha de novo, eu juro que te largo aqui." Ela brincou, e Lúcio riu, o som enchendo o ar com uma leveza que parecia nova. Eles passaram a tarde juntos, cozinhando, rindo e relembrando histórias. Quando Rafaela tentou fritar um acarajé e acabou espirrando óleo na camisa de Lúcio, os dois caíram na gargalhada como crianças. "Você é um desastre," ele disse, limpando o rosto dela com um pano. "E você ama esse desastre," ela retrucou, os olhos brilhando com uma faísca que Lúcio não via há anos. Enquanto o sol se punha, eles sentaram na praia, os pés na areia, observando o horizonte. Rafaela segurava o pingente e sua voz saiu suave, quase frágil. "Lúcio, eu sei que te machuquei, e sei que minha ambição quase destruiu o que tínhamos. Mas eu quero tentar. Não por causa da sua avó, mas porque, no fundo, eu ainda te amo." Lúcio olhou para ela, o coração disparado. "Eu também te amo, Rafaela. Sempre amei, mas precisamos ser honestos com nós mesmos e um com o outro." Ela assentiu, uma lágrima escorrendo pelo rosto. "Então me diz uma coisa," ela pediu. "O que você quer? Não o Lúcio Ferraz milionário, mas o Lúcio que está aqui, agora." Ele sorriu, a resposta vindo fácil. "Quero uma vida com você, mas uma vida de verdade, onde a gente ria, brigue, cozinhe mal, mas sempre volte um para o outro." Rafaela riu, enxugando as lágrimas. "Isso soa perfeito." Mas o caminho para o perdão não era simples. Enquanto caminhavam de volta para a casa, Lúcio sentiu o peso do próximo passo. Eles tinham que voltar ao tribunal em breve, e o testamento de Dona Amélia ainda exigia uma decisão final. O pingente era um lembrete,
mas também um desafio. Eles estavam prontos para escolher o amor acima de tudo. Rafaela, segurando a mão dele, parecia mais leve, mas Lúcio sabia que a jornada estava longe de terminar. Vamos voltar para Recife amanhã, ele disse, a voz firme. Mas antes, quero te mostrar uma coisa. Ele a levou até o quarto da casa, onde havia um velho baú de Dona Amélia, cheio de fotos e lembranças. Entre elas, Lúcio encontrou um desenho que Rafaela fizera anos atrás, durante uma das visitas a Ilhéus, um esboço do cajueiro com as iniciais deles, feito em um momento de felicidade pura. Você guardou isso? Ela perguntou surpresa. Lúcio sorriu. Guardei tudo que me lembra quem nós somos. A estrada. De volta a Recife, parecia mais leve do que a viagem para Ilhéus, como se o peso das mágoas entre Lúcio Ferraz e Rafaela Minus tivesse diminuído, mesmo que apenas um pouco. O jipe de Lúcio cortava a BR-101 sob um céu de fim de tarde, com o sol pintando o horizonte de tons de laranja e rosa. Rafaela, no banco do passageiro, segurava o pingente de prata com as iniciais L+R entre os dedos. O metal aquecido pelo toque constante. O silêncio entre eles não era mais opressivo, mas confortável, preenchido por uma esperança cautelosa. A confissão de Rafaela, o vídeo de Dona Amélia e o dia passado juntos na casa de veraneio haviam reacendido algo que ambos acreditavam estar perdido. Mas o tribunal os aguardava e, com ele, a decisão final sobre o divórcio e sobre o futuro que escolheriam. Na noite anterior, antes de deixar Ilhéus, Lúcio levara Rafaela ao quintal da casa, sob o cajueiro, para um último momento de conexão. Ele acendera uma fogueira pequena e os dois sentaram na grama, compartilhando uma garrafa de vinho caseiro que encontraram na despensa de Dona Amélia. Você já pensou no que ela diria se estivesse aqui agora? Rafaela perguntou, o olhar perdido nas chamas. Lúcio sorriu. A voz suave. Ela diria que somos teimosos, mas que o amor é mais teimoso ainda. Rafaela riu, um som que aqueceu o coração de Lúcio. Ela me assustava, sabia? Sempre achei que ela via através de mim. Lúcio balançou a cabeça. Ela via você, Rafaela. Não só a parte que você mostrava pro mundo, mas a parte que você escondia. E ela te amava por isso. Aquele momento, simples e verdadeiro, foi um lembrete do que eles poderiam ser. Rafaela, pela primeira vez em anos, deixou o celular de lado e eles conversaram até a madrugada, relembrando os velhos tempos e sonhando com um futuro que não precisava de holofotes. Eu quero tentar, Lúcio, ela disse antes de irem dormir, mas não quero te prometer algo que não posso cumprir. Ele segurou o rosto dela, os olhos brilhando com determinação. Então vamos prometer só uma coisa, sermos honestos. O resto a gente descobre juntos. Agora, no tribunal em Recife, a sala de audiências parecia menos fria do que na primeira vez. O juiz, com a mesma gravidade de antes, observava Lúcio e Rafaela sentados lado a lado. Uma mudança sutil, mas perceptível em relação à distância que mantinham semanas atrás. O advogado de Rafaela, visivelmente frustrado com o atraso no processo, folheava papéis com impaciência, enquanto o advogado de Lúcio mantinha uma expressão neutra. O juiz pigarreou, segurando o testamento de Dona Amélia. Senhor Ferraz, senhora Minus, cumpriram o desejo de Dona Amélia Ferraz? Ele perguntou, os olhos alternando entre os dois. Lúcio olhou para Rafaela, que assentiu levemente, um sinal quase imperceptível de apoio. Ele se levantou, a voz firme, mas carregada de emoção. Meritíssimo, nós fomos a Ilhéus, como minha avó pediu. Encontramos as cartas, o vídeo, o pingente e uma verdade que nenhum de nós esperava. Ele fez uma pausa, olhando para Rafaela, que segurava o pingente com força. Descobrimos que nos perdemos um do outro, mas também que ainda há algo que vale a pena salvar. Eu não quero o divórcio. Não agora. Quero tentar consertar o que quebramos. Um murmúrio percorreu a sala e o advogado de Rafaela se levantou indignado.
Isso é uma perda de tempo. Minha cliente merece seguir em frente. Mas Rafaela ergueu a mão, silenciando-o. Ela se levantou, os olhos fixos no juiz, mas sua voz era direcionada a Lúcio. Meritíssimo, eu pensei que queria o divórcio. Pensei que isso me daria liberdade, que me faria sentir completa. Mas o que encontrei em Ilhéus não foi só o testamento de Dona Amélia, foi a verdade sobre mim mesma. Eu machuquei Lúcio, machuquei nosso amor, porque achei que precisava de mais do que ele podia me dar. Ela fez uma pausa, as lágrimas escorrendo, mas sua voz permaneceu firme. Eu estava errada. O que eu precisava estava bem na minha frente o tempo todo. Eu também quero tentar. O juiz ajustou os óculos, um leve sorriso surgindo em seu rosto. O testamento de Dona Amélia não impõe uma decisão, mas exige que vocês a tomem com o coração. Vocês cumpriram o desejo dela e este tribunal respeitará sua escolha. Ele fez uma pausa, olhando para os dois. O processo de divórcio será arquivado, a menos que solicitem o contrário. Vocês têm 30 dias para confirmar sua decisão. Fora do tribunal, Lúcio e Rafaela caminharam até a praça em frente, o sol de Recife aquecendo seus rostos. Eles pararam sob uma árvore frondosa e Rafaela segurou a mão de Lúcio, o pingente pendurado em seu pescoço como um talismã. E agora? Ela perguntou, a voz misturando medo e esperança. Lúcio sorriu, apertando a mão dela. Agora a gente recomeça. Não como éramos, mas como podemos ser. Um dia de cada vez. Ela riu, enxugando uma lágrima. Você sempre foi bom em finais felizes. Ele balançou a cabeça, puxando-a para um abraço. Isso não é o fim, Rafaela. É só o começo. Eles ficaram ali, abraçados, enquanto o mundo ao redor seguia seu ritmo, indiferente à pequena revolução que acontecia entre eles. O amor, como Dona Amélia dissera, valia mais que qualquer fortuna, e Lúcio e Rafaela estavam finalmente prontos para lutar por ele. Anos depois, Lúcio e Rafaela transformaram a casa de veraneio em Ilhéus, em um refúgio comunitário, onde casais podiam se reconectar em retiros simples, inspirados pelo legado de Dona Amélia. Rafaela abandonou as redes sociais e passou a trabalhar ao lado de Lúcio, ajudando a criar projetos que celebravam a cultura nordestina sem a necessidade de holofotes. Eles ainda brigavam, ainda tinham momentos de dúvida, mas cada discussão terminava com um aperto de mão, um riso ou um beijo que lembrava os votos do farol. O pingente, agora usado por Rafaela todos os dias, era um lembrete constante. O amor era uma escolha, e eles escolhiam um ao outro acima de tudo. 6 meses após a audiência que suspendeu o divórcio, Recife parecia uma cidade diferente para Lúcio Ferraz e Rafaela Minus. Ou talvez fossem eles que haviam mudado. A brisa quente da primavera soprava pelas ruas do bairro da Boa Viagem, onde Lúcio e Rafaela caminhavam de mãos dadas, algo que não faziam publicamente desde os primeiros anos de casamento. O pingente de prata com as iniciais L plus R brilhava no pescoço de Rafaela, um lembrete constante do que haviam reconquistado. O tribunal, as cartas de Dona Amélia, a casa em Ilhéus, tudo isso parecia agora uma memória distante, mas essencial, como as raízes de uma árvore que sustentam seu crescimento. Lúcio havia reduzido sua carga de trabalho nos resorts, delegando mais responsabilidades para permitir tempo com Rafaela. Ela, por sua vez, surpreendera a todos ao abandonar as redes sociais e o frenesi por status, trocando-os por algo que a fazia sorrir de verdade. Trabalhar com Lúcio em projetos comunitários, como um programa que transformava áreas abandonadas em espaços culturais e jardins abertos ao público. Quem diria que eu me sentiria tão bem plantando árvores em vez de posando para fotos? Rafaela brincou, enquanto os dois descansavam após um dia de trabalho voluntário em um parque recém-inaugurado. Lúcio riu, limpando uma mancha de terra do rosto dela com o polegar. Você sempre foi boa em transformar lugares, Rafaela. Só precisava lembrar que o melhor lugar para transformar é aqui.
ele disse, apontando para o coração dela. Ela revirou os olhos, mas o sorriso em seu rosto era genuíno. Você e suas falas de novela, ela retrucou, antes de puxá-lo para um beijo rápido, que fez os voluntários ao redor aplaudirem, arrancando risadas dos dois. A transformação não foi instantânea. Nos primeiros meses após Ilhéus, Lúcio e Rafaela enfrentaram desafios. Houve noites em que velhos hábitos voltavam, Rafaela checando o celular compulsivamente, Lúcio se fechando em silêncio quando se sentia magoado. Mas agora, eles tinham um acordo. Toda vez que sentiam o passado ameaçar, voltavam ao cajueiro em Ilhéus, mesmo que só em pensamento, e se lembravam do que Dona Amélia lhes ensinara. Eles começaram a terapia de casal, algo que Rafaela inicialmente resistiu, mas que acabou se tornando um espaço seguro para ambos. Eu nunca achei que diria isso, Rafaela confessou numa sessão, mas falar sobre meus erros me fez sentir mais leve. Uma memória especial marcou o novo capítulo deles. Em um fim de semana, decidiram recriar o piquenique que Lúcio planejara anos atrás, sob o cajueiro. Desta vez, Rafaela insistiu em cozinhar, e o resultado foi um bolo de milho meio torto, mas delicioso, que ela apresentou com orgulho. Eu sei que não é perfeito, ela disse rindo, enquanto Lúcio mordia um pedaço e fingia analisar como jurado de culinária. Sabor, 10. Apresentação, 3. Ele brincou, esquivando-se do pano de prato que ela jogou nele. Eles riram até perder o fôlego, deitados na grama, com o rádio tocando uma música antiga de Alceu Valença. Eu amo isso, Lúcio, Rafaela disse, a cabeça apoiada no peito dele. Você, eu, esse bolo horrível, isso é o que importa. Naquele dia em Recife, enquanto caminhavam pela orla, Lúcio parou de repente, puxando Rafaela para um banco com vista para o mar. Eu tenho uma surpresa, ele disse, tirando uma pequena caixa do bolso. Rafaela ergueu uma sobrancelha, desconfiada. Se for outra joia cara, eu juro que te jogo nesse mar, ela brincou, lembrando-se de como antes exigia presentes extravagantes. Lúcio riu, abrindo a caixa para revelar um novo pingente. Desta vez, um pequeno cajueiro de prata, com as iniciais L+R gravadas nas raízes. Não é caro, mas é de coração, ele disse, a voz suave. Quero que a gente sempre lembre de onde viemos e para onde vamos. Rafaela sentiu os olhos marejarem, mas sorriu, pendurando o novo pingente ao lado do antigo. Você é um brega incurável, ela disse, antes de se inclinar para um beijo que parecia selar uma nova promessa. Eles sabiam que o caminho não seria perfeito. O amor, como Dona Amélia dissera, era uma escolha diária, cheia de erros e acertos. Mas ali, com o mar ao fundo e o futuro à frente, eles escolheram um ao outro, acima de qualquer fortuna. O legado de Dona Amélia viveu não apenas nos resorts de Lúcio ou nos projetos de Rafaela, mas na família que eles começaram a construir. Não com dinheiro, mas com risadas, perdão e momentos simples que valiam mais que ouro. E em segredo, Rafaela começou a planejar uma surpresa para Lúcio, uma viagem de volta ao farol de Ilhéus, onde fariam novos votos, não para o mundo, mas para eles mesmos.